programa Odvan de volta aqui na OTV, hoje fazendo uma proposta diferente e indecente para você. Que tal emagrecer por meio da hipnose? É isso mesmo, estamos aqui com o terapeuta Luiz Xavier, está falando para a gente um pouquinho sobre este procedimento do balão hipnótico. É como uma cirurgia de balão gástrico, que as pessoas introduzem então um balão no estômago e passam a comer menos, porém sem cortes, sem salas cirúrgicas, né, Xavier? Pelo menos imaginária há, né? Mas verdadeira não. Ficou uma pergunta no ar agora no final do primeiro bloco, que a moça até ela comentava assim, mas eu queria uma solução mais definitiva, eu fiz a cirurgia de redução do estômago de verdade. Tem tempo, tem durabilidade essa cirurgia? Sim, o mínimo são 3 meses, uma sessão por semana. Porque naqueles estudos que fizemos, percebemos que não adianta só implantar o balão, porque o inconsciente está programado já para maus hábitos, né? Então, com 3 meses, a gente consegue reprogramar o inconsciente da pessoa para adquirir novos hábitos, ter mais vontade de praticar exercícios físicos, a alimentação melhorar e ter mais vontade de comer brócolis, por exemplo. E a pessoa passa a vida toda assim depois ou cada pessoa é diferente? Depende muito, né? Há sessões de complementação, de reforço, que podem ficar até que a pessoa quiser, não tem obrigatoriedade. Mas há pessoas que não vão mais, porque já mudaram os hábitos. Então, com os hábitos mais adequados, mais saudáveis, então não tem porquê, né? Você não chega lá hipnotizando a pessoa e diz assim, agora você vai gostar de academia, não é isso? Não é, mas é quase. Brincando, gente. Eu queria colocar de novo aquela imagem no telão pra gente, que nós estávamos vendo antes, para o pessoal de casa que ligou a TV agora, é o seguinte, então aquela cirurgia tradicional, onde implanta-se um balão gástrico no estômago, o balão infla até a medida que a pessoa quer, só que desta forma, nesse procedimento, isso tudo é induzido a pessoa a pensar que está passando por esse tipo de procedimento. O inconsciente acredita que há realmente um balão, tanto que no próprio implante você percebe movimentos involuntários do estômago, tem gente que engasga com o balão, não existe nada engolindo, mas ela engasga. Ela sente como se estivesse engasgando alguma Tem uma coisa. cliente que disse para mim, nossa, parou aqui na garganta. Daí eu tive que colocar um procedimento, agora vamos passar um anestésico aqui, um lubrificante, vai descer perfeitamente. Ela disse, agora foi. Nossa. Então o inconsciente é tão poderoso que ele acredita mesmo nisso. E vai criar esse balão lá dentro. E esse balão vai diminuir a fome, porque se tem alguma coisa no estômago que não é comida, então está ocupando espaço. Então vai ter menos espaço para comida. Bom, e um pouquinho antes da gente ir para o intervalo, comentava que a psicóloga Cris Marchiori, que sempre participa aqui do Odvan, resolveu se submeter a esse procedimento. Aí conversou com o Xavier, né? Ela topou de pronto, assim, né? Ela, né, que te procurou até para passar por isso. E topou participar aqui do programa, mostrar essa expectativa que ela tinha com relação a isso. E a gente, conforme o passar das semanas, a gente vai estar acompanhando aí, até porque ela vai estar aqui com a gente em mais programas, né, Xavier? Claro. Vai poder contar para vocês aí como é que está sendo para ela. Então, a gente acompanhou o procedimento dela no consultório e a gente vai acompanhar agora. E já já a gente comenta para vocês o que aconteceu, mas é só para você ter uma ideia de casa. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vamos lá? Há um relaxamento bem imediato, né? Nós já fizemos 2 sessões antes, para esse relaxamento já vir se instalando de uma forma mais rápida toda vez. Então eu começo a respirar e parece que meu corpo vai sumindo mesmo. Você sente esse procedimento acontecer como se fosse verdadeiro mesmo? Eu sinto. Apesar de que eu escuto as coisas em volta, eu tenho uma sensação de consciência do processo, mas eu me surpreendo com, às vezes, algumas respostas internas, assim, por exemplo, quando ele vai falando sobre a questão, assim, do corpo, eu vou sentindo por dentro, né, o corpo. E quando chega a questão do balão, a impressão que é que você cria um volume mesmo. Sinta ele descendo pelo seu esôfago, descendo pelo esôfago, lentamente. Isso, vai sentindo. E quando ele chegar no seu estômago, você me dá um sinal com esse dedo. Isso, relaxe. Sinta ele bem cheio. A sensação é de conforto e bem-estar. Hoje eu almocei muito pouco, pela quantidade que eu normalmente como,
E novamente parece que eu acabei de almoçar. Assim. Então, essa é a sensação que eu tenho agora. Se você pudesse hoje elencar aí o número assim, X, eu quero emagrecer tantos quilos, quanto você diria? Então, a assim? minha meta é 18. 18. Difícil, hein? 18 quilos. Ficar bem fininha, né? Esse é o propósito. E óbvio que esse tempo nós marcamos até dia 15 de outubro. E tomara que bem antes disso eu já consiga bons êxitos dentro dessa programação, né? Eu acho que essa é uma maneira também de buscar resultado sem sofrimento, porque sacrifício todo mundo faz, né? Para deixar de comer aquilo que gosta ou aquilo que realmente quanto mais doce é mais gostoso, né? Mas fazer a coisa com uma naturalidade, uma espontaneidade, uma coisa que faz parte de você, né? Se cuidar, se tratar, buscar aquilo que realmente não está legal dentro de si, todos têm, não existe um processo de perfeição, né? Então, eu mais que trabalho dentro de um consultório com pessoas que me procuram para isso, eu também sou humanazinha, né? E eu também preciso tratar das minhas coisas. Natural, né, Xavier? O que você achou desse procedimento que a Cris se propôs a fazer? Foi muito bacana, ela se entregou, ela estava decidida mesmo. E Anthony Robbins, um dos criadores da PNL, que é a Programação Neurolinguística, já disse que são nos momentos de decisão que nosso destino é traçado. Ela decidiu, está decidida, vou fazer, vou até o fim. Eu tenho certeza, 100% que ela vai conseguir. Nesse procedimento que a gente acompanhou, ela já havia passado por outro, né? Um mais longo, 1h30, né? Em torno de 1h30. E ela se mostrou completamente entregue, né? Ao transe e tudo. Exatamente. É mais longo porque o terapeuta precisa conhecer o cliente, ela também precisa ganhar segurança. E tem pessoas que precisam mais tempo, outras menos tempo, mas aqui é uma sensação muito agradável. O barulhinho no fundo, Isso né? é importante. Quanto mais provoca objetos, claro. Sensação de que a pessoa está mesmo numa Se sala cirúrgica. Se eu falo para uma pessoa que você está numa sala cirúrgica e coloca um barulho de estádio de futebol, ela não vai acreditar. Não Mas tem. um barulho de uma máquina de centro cirúrgico, com certeza. E tudo que é barulho externo, né, acaba não afetando o trânsito da pessoa. Nem um pouco, porque nós damos comandos para que ela preste atenção somente na voz do terapeuta. Isso, hipnose é isso. Então, hipnose não é estado de inconsciência, é consciência extrema em alguma coisa, na voz, nesse caso, na voz do terapeuta. No final, a gente percebe que ela fica com os olhos vermelhos, né, até lacrimeja um pouquinho, Isso, natural? Sinal de transe bem profundo. Bem profunda. Sinal que ela conseguiu, ela até citou que eu não sentia mais o meu corpo, ela falou assim, porque é só a consciência que fica presente ali. Então ela sabe que está ali, ouve barulho, tudo, mas se concentra totalmente no procedimento e está muito aberta a isso, né? Perfeito. Então até outubro ela deve ainda fazendo consultas periódicas para fazer esse acompanhamento e emagrecer 18 quilos. É muita coisa. Eu não acho. Tem pessoas que já eliminaram quase 50 quilos com balão hipnótico. Há um caso em São Paulo, com o terapeuta Silvio Briani também, nosso parceiro lá em São Paulo, que uma cliente dele eliminou 47 quilos, alguma coisa assim. Em quanto tempo? Em um ano, talvez. Em um ano. Não é muita coisa, né? 4 quilos aí, um pouquinho. Mas se for de uma forma definitiva? Ótimo, e é definitivo, porque a pessoa trabalha realmente crenças, conceitos, parte emocional. Tem pessoas que fazem a cirurgia mesmo, gástrica, emagrecem, sofrem para recuperar, só que não trabalham, não tem um trabalho psicoterápico junto, né? Ou acompanhamento psicólogo, ou uma terapia complementar, mas nenhuma, porque acredito em mágica, quer dizer, não quero me esforçar para emagrecer. Quero uma mágica, colocar o balão, reduzir, cortar meu estômago, fora alguma coisa, e daí não adianta, acaba voltando. A hipnose, ela ajuda e também a descobrir outros medos, o que são, de repente, causadores disso, né? Sim, alguns medos travam a pessoa. Tem um caso muito interessante, que posso falar agora esse caso. Uma pessoa, desde os 13 anos, bem gordinha, assim, bem gordinha. O que acontecia? Não emagrecia. E, se fosse ver mesmo, a dieta saudável não emagrecia. Aconteceu numa regressão, através da hipnose, nós regredimos até a infância. Ela tinha sofrido abuso do tio, só que o tio chegava, ela era bem magrinha na cidade ainda, quando era novinha, e falava assim, fique bem magrinha, para o tio sempre vir aqui. Abuso que eu digo, né? Então, fique bem magrinha, e quanto mais magrinha, mais o tio gosta.
Então o inconsciente traduziu, o inconsciente é muito literal, ele é objetivo. Magrinha, tu gosta, não gostei do que eu vi, abusou de mim, da minha irmã, vou engordar. Pesado isso, né? Bem pesado. E aí conseguiu se tratar essa Claro, fobia? ressignificou, trabalhou todo esse trauma, que é muito complicado. Esse trauma. E a partir daí, ela começou a esvair, assim, e foi uma outra coisa, se libertou. Exatamente. Legal. E ela não lembrava disso, obviamente. Provavelmente deve ter uma vida perfeita depois, né? Emagreceu muito, estava saudável, casou depois disso, eu não consegui nem se relacionar, né? É, porque cria um bloqueio Claro, bem forte. muito grande. Legal. Xavier, muito obrigada por ter participado de mais um programa Rodivan com a gente. Vamos dar aí para a galera de casa saber o site, né, e o telefone de contato? O telefone de contato 3022-4814 ou no site www.institutoarmstrong.com.br. Tá aí na tela para a galera saber. São outros tipos de fobias, de traumas que você pode curar a partir problemas de da relacionamentos, né, várias coisas. Muito bem, muito obrigada a você de casa que acompanhou o programa até agora, ficou com a gente aqui ligadinho na OATV, continue ligado agora na programação. Se tiver dúvidas, escreva para a gente, escreva para o nosso e-mail odivan@otv.tv.br ou então busque mais informações em nosso site, está aí na tela também para você, otv.tv.br. Um beijo grande, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Fuck it like this. Here we go. Red Funky DJ. That's the break, y'all.